Olá galera, tudo bem? Na última aula eu deixei para vocês um material sobre juros simples na plataforma e aí hoje eu vou deixar para vocês um vídeo explicando como a gente faz os cálculos de juros, tá ok? Para isso a gente precisa entender um pouco melhor sobre o que significa os juros, tá ok? Então, para a gente entender melhor sobre o que significa os juros, juros, na verdade, nada mais do que a remuneração de um capital aplicado. Então, você pode ter juros quando você coloca um dinheiro na poupança, tá ok? Aí ele rende juros a seu favor. Ou você pode ter juros quando você vai pagar uma conta e essa conta você não paga num determinado tempo. E aí ele aumenta, gerando um juros para que você pague a mais, o valor a mais. Ok? Então pode ser que seja um juros a favor, pode ser que seja juros contra. Ok? O que nós chamamos de juros simples, que é esse aqui, é um juros que a gente pode considerar um juros mentiroso, tá ok? Porque na vida real, nós quase que não usamos juros simples, tá ok? Mas a gente precisa entender juros simples para depois entender os juros compostos, que é os juros que a gente usa na nossa vida, tá ok? Então, juros simples é quando você tem um capital, tá? E aí é aplicado um juros sempre de acordo ao primeiro capital, tá ok? Então, ó, você tem um capital, R$ 100. Você aplica, por exemplo, na poupança R$ 100. E aí todo mês ele vai render 10% de juros ao mês. A gente chama isso aqui de taxa percentual, tá ok? Então, ó, esse AM significa ao mês. Pode ser AA ao ano, pode ser AM ao mês, pode ser AS ao semestre, depende de acordo com a taxa, tá ok? Então, um exemplo aqui, eu botei 10% ao mês, tá ok? Então, você coloca lá R$ 100 no seu capital e ele aplica 10% ao mês, ou seja, a cada mês que passa, você vai ter R$ 10 a mais do seu capital, porque R$ 10 representa os 10% do capital, ok? Então, passa-se um mês e aí aplica-se 10% do capital. Então, 10% de R$ 100 é R$ 10. Então, aumenta-se R$ 10 no primeiro mês. Então, você passa a ter R$ 110. Aí, no segundo mês, você não gera 10% desse capital. Você continua gerando 10% sobre o primeiro capital. Isso é juros simples. Então, aumenta mais 10% de R$ 100 no segundo mês. Então, 10% de R$ 100 é mais R$ 10. Então, no segundo mês, você vai ter R$ 120. No terceiro mês, vai aumentar mais 10% do primeiro capital. Então, você vai para R$ 130. Perceba que você aumentou primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. No terceiro mês, você teve um juros de R$ 30, porque você teve R$ 100 de seu capital, mais R$ 30 de juros, gerando R$ 130 de montante. Então, a gente diz que o montante é sempre o valor do capital mais o valor dos juros, que de juros foi R$ 30 de juros. Então, a capital mais juros gera um montante, que é o total, tá ok? Os juros é calculado por essa formulazinha que está aqui, ó. J igual a CIT, onde J é os juros, C é o capital que você aplica, o I é essa taxa percentual e T é a quantidade de tempo, ou seja, se foi 3 meses, R$ 30 de juros. Se foi 2 meses, R$ 20 de juros e assim vai. Então, como a gente aplica isso em fórmula para saber uma questão? Botei os exemplos assim que estavam na folha de vocês, ok? Então, o primeiro exemplo está aqui, ó. Quais juros produzidos por um capital de R$ 5.000, ou seja, o seu capital, tá ok? O seu capital, ele é R$ 5.000. Vou escrever aqui, ó. R$ 5.000 de capital. Com uma taxa de 24% ao ano. Então, ó, o I é a taxa lá. O I é a taxa. 24% ao ano. Então, ao ano é A. Porque aquele lá em cima é ao mês. Aqui é ao ano. Ou seja, a cada ano vai aumentar 24%, tá ok? Durante 2 anos. Então, durante 2 anos é o tempo. Então, tempo. 2 anos. Primeira coisa que você tem que se importar. Já percebeu que você tem C, I e T, né? Então é só você aplicar na fórmula do J igual a CIT. Tá aqui, eu vou aplicar. J igual a CIT. Aí qual é o juros produzido? O juros é o capital, 5.000,
vezes a taxa. O I é 24%. Mas lembra que 24% eu não posso deixar em forma de porcentagem? Eu tenho que dizer 24%. Aqui, ó. Escrever ele na fração centesimal, tá ok? E o tempo, 2 anos. A primeira coisa que você tem que perceber é, a taxa é anual e o tempo é anual? Beleza. Primeiro que sempre tem que estar com a mesma unidade, tá? Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se o tempo está em ano, a taxa tem que estar em ano. E é o que está acontecendo aqui. Taxa em ano, tempo em ano, então não tem problema nenhum. Então aqui, ó, resolvendo a conta, corta 2 zeros de cima com esses 2 zeros aqui de baixo, ó. Aí os juros vai passar a ser o quê? Juros é igual a 50 vezes 24 vezes 2. Olha lá, ó. Sobre 1. Sobre 1 precisa botar, né? Então, ó, 50 vezes 24 vezes 2 dá 2.400. Então, tivemos um juros de R$ 2.400. Esse é o juros. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se você botar R$ 5.000 durante 2 anos na poupança, que rende 24% ao ano de juros, em 2 anos vai render um juros de R$ 2.400. Beleza? Então você vai ter um total lá os 5.000 mais os 2.400, ou seja, 7.400 de montante, se ele pede o cálculo do montante. Beleza? Olha o exemplo 2. O exemplo 2 está assim, ó. Quais são os juros produzidos por um capital de 1.200? Então vamos botar aqui, ó, capital 12.000, perdão, falei 1.200, mas é 12.000, ó. 12.000 é o capital. Durante 5 meses, ó o tempo, 5 meses. 5 meses, com uma taxa de 30% ao ano. Olha que situação, ó. Eu tenho taxa em ano e tempo em meses. Não pode. Ou seja, eu tenho que passar essa taxa para meses. Ou seja, quantos meses tem um ano? Tem 12 meses. Então, a primeira mudança que você vai fazer é passar essa taxa para meses, tá ok? Então, ó, o que você vai fazer na hora de jogar na fórmula lá? J igual a CIT, né? Que foi isso que a gente aprendeu, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí, olha aqui, ó. Juros é igual ao capital, 12.000, olha lá. 12.000 é o seu capital. Qual é a sua taxa? A sua taxa é 30%. Ó, 30%. Só que quantos meses tem um ano? Se você vai usar o tempo em meses, como está aqui, ó, você tem que usar a taxa em meses. Então, você tem que dividir essa taxa por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, pega-se a taxa, divide por 12. Só que tem que dividir por 100, porque também é porcentagem, né? 30% dividido por 12, porque 12 é a quantidade de meses que tem no ano. Beleza? Então, você vai ficar assim, ó. Vamos ajeitar aqui, ó. Juros é igual a 12.000 vezes 30, vezes o tempo em meses, dividido por 100 vezes 12, que é 1.200. Olha, beleza? Aí aqui eu posso simplificar aqui, ó. Se eu dividir 12.000 por 1.200, dá 10. Olha lá, ó. Aí agora é só multiplicar todo mundo, ó. 10 vezes 30 vezes 5. 10 vezes 30 vezes 5, ó, 30 vezes 5 é 150. 150 vezes 10, 1.500. Ou seja, se você colocar um capital de 12.000 reais durante 5 meses, durante 30% ao ano, você vai gerar 1.500 reais a mais em 5 meses. Tá beleza? Compreendeu isso aí? Agora, quando a gente vai usar um montante, ó, vou passar a folha aqui, ó, joguei para lá, olha lá. Por quanto tempo deverei emprestar 24 mil reais a taxa de 2%? Ó, o capital é 24 mil, escreve isso, olha lá. Toda vez que você for fazer uma conta de juros, escreve as informações, olha lá. O capital é 24 mil. Qual é a taxa? A taxa é de 2% ao mês, a taxa é o I, ela 2% ao mês. Veja se está tudo bonitinho.
para receber um montante de 28.800. Ele me deu um montante, ó. Ele quer saber por quanto tempo? Ele quer saber o tempo. 28.800. Então, a primeira coisa que nós temos que determinar, ele quer saber o tempo, ó. O tempo tem que ser dado em meses, né? Porque a taxa está em mês, o tempo tem que ser em mês. Então, a primeira coisa que nós temos que descobrir é os juros, tá? Por quê? Ele não me deu os juros. Ele quer saber o tempo e a gente sabe que a fórmula dos juros está aqui, ó. Vou escrever a fórmula dos juros para você, ó. J é igual a CIT. Você tem o capital, você tem a taxa e quer o tempo, mas não tem os juros. Então, a primeira coisa que você tem que calcular é os juros. Mas ele te deu um montante aqui, ó. Ele te deu um montante. Montante é juros mais capital. Olha lá, ó. Então, ó, se o montante é 28.800, os juros mais o capital de 24.000, então, ou seja, quanto é que dá os juros? Quanto que teve de juros em cima desse capital para dar 28.800? Passo 24.000 para o outro lado subtraindo, então vai ficar assim, ó, 28.800 menos 2.000 não, 24.000, vai dar um juros de R$4.800, ou seja, o juro foi de R$4.800. Um juros de R$4.800. Agora sim, Michel. Agora eu tenho os juros, tenho o capital, tenho a taxa, falta o tempo. Então agora é só substituir lá? Isso. Agora é só substituir lá. Então se eu fizer a substituição agora, vai ficar assim, ó, juros 4.800. Olha lá, ó. Capital de 24.000. Há uma taxa de 2%. 2% é 2 sobre 100 ao mês. Então, aqui, ó, já pode cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros daqui. Vai ficar 4.800 é igual a 240 vezes 2. 240 vezes 2 dá 480 vezes o tempo. Só passar o 480 para o outro lado agora, dividindo, já que ele está multiplicando, não é isso? Olha lá, ó. Então, ó, 4.800 dividido por 480, 10. Se a taxa estava em mês, o tempo também tem que estar em mês. Então, demora-se para você, se você colocar R$24.000 durante 10 meses a uma taxa de 2% ao mês, depois de 10 meses você vai ter lá na sua conta 28.800. É isso que está fazendo a sua conta. Entendeu, pessoal? Então, essa aqui é as contas de juros simples, tá ok? Lá no seu portal vai ter agora os exercícios para vocês aplicarem sobre juros. É muito importante vocês saberem sobre juros simples, porque é o embasamento para depois a gente entrar nos juros compostos, que é o juros real que a gente usa na nossa vida, tá ok? Que é o que a gente vai fazer para fazer o trabalho de empreendedorismo, para poder a gente ter todo o processo de porcentagem completo, tá? Isso tudo cai muito, né? Muitas questões no vestibular e nas provas militares, tá ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima, beleza? Abraços!